Olá pessoal, paz do Senhor, estamos aqui para mais um momento com o Senhor, com o Espírito Santo, e eu quero deixar aqui algo para o teu coração que o Senhor falou muito comigo, e é isso mesmo. Você está orando? Você está preocupado? Então algo está errado. Você está orando? Não há o motivo para ver inquietude no seu coração se você está orando. Se você está orando, não há espaço para preocupação no seu coração. Então, vou refazer essa pergunta novamente. Você está orando? Você está preocupado? Algo está errado. Essa é a nossa palavra de sábado para o teu e para o meu coração. E vai ser aqui várias passagens que eu quero ler com vocês. Eu vou começar aqui com 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se preocupamos, é porque não é de Deus. Se preocupamos, é porque não é de Deus. Olha só isso aqui o que diz em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Certa feita eu estava lendo essa passagem e na hora o Espírito Santo falou assim para mim: os nossos sentimentos só serão guardados no Senhor se entregarmos tudo, absolutamente tudo a Ele. Então nós não vamos ter motivos para ficar ansiosos e preocupados quando verdadeiramente a gente entregar tudo diante do altar. Tem até um louvor, que diz, quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Então, tudo que você deixa no altar, você não precisa se preocupar mais. Mas quando você entrega tudo no altar, se nós estamos ficando tão preocupados, é porque nós não estamos entregando tudo no altar do Senhor. Olha o que vai dizer Mateus, capítulo 26. Aliás, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Olha isso. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Agora Mateus 6,34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou tem algumas traduções que vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal. Uma das coisas que a gente andando mesmo com o Senhor, por mais que as pessoas falem, você tem que descansar, você tem que entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu sei que parece ser muito fácil, a gente dizer isso parece muito fácil quando nós ouvimos isso, mas nós precisamos colocar em prática. E se verdadeiramente nós oramos, nós não podemos mais nos preocupar. Eu acho tão engraçado, porque o Senhor, engraçado não, mas o paralelo é que o Senhor, ele sempre vai usar na palavra dele: deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Quando a criança, ela vai pular de algo e o pai dela fala assim, pode vir, essa criança, ela se joga, ela se lança, sem ver se tem perigo, se tem buraco, ela não vê absolutamente mais nada. Ela simplesmente, essa criança, ela se lança. E quando nós vamos pegando uma certa idade, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós de vez nos lançarmos nos braços do Pai, que é o nosso Deus, de vez nós lançarmos no coração do Pai, de vez nós lançarmos no colo do Espírito Santo, no colo de Jesus, nós começamos a olhar ao nosso redor, profundidade, se tem espinhos, se tem ferrolhos, se vai me causar perigo, se eu vou morrer, ou numa profundidade, uma piscina. Eu confesso que eu não sei nadar, não sei nem boiar, e é um sonho que eu tenho de aprender a nadar. Só que eu tenho medo.
Medo, brincadeiras que até então meu pai fazia, ele me jogava em piscinas, em riachos, ou eu tava dormindo, então brincadeira, né? Eu sei que isso até então acabou causando um certo trauma, né? E isso o Senhor tratou em mim, graças a Deus eu fui curada, porém eu preciso agora tomar uma atitude, né, e uma ação, e eu preciso fazer a natação para tirar todo esse medo ainda, né, que eu tenho, né? Entenda, trauma é uma coisa, medo é outra. O trauma, dependendo da gravidade e qual a profundidade, ele te paralisa e você, enfim, fica com traumas em outras áreas, né? Graças a Deus o Senhor, ele me curou. E sempre o Senhor me fala, né, que eu preciso ir mais pro profundo. E quando você vai pro profundo, há algo esplendoroso, há algo maravilhoso, que você precisa entender isso, não no reino físico, mas no mundo espiritual. Toda vez que você se aprofundar, os seus inimigos, eles morrerão afogados. Toda vez que você se aprofundar mais e mais no Senhor, os seus inimigos não te alcançarão. Toda vez que você se aprofundar no Senhor, os seus inimigos não te alcançarão. Os teus inimigos não te alcançarão, mas quando você ficar no raso, sim, os seus inimigos podem te tocar, mas Laís, os anjos do Senhor estão ao meu redor e eles estão ao meu derredor, os meus inimigos. Sim, eu concordo. Só que, até comentei aqui uma vez, quem está no raso vai começar a olhar a gravidade da profundidade. Já reparou que as pessoas que estão no raso não são as pessoas que estão lá no profundo da praia, e as pessoas que estão na beira da praia e estão na metade e no fim não são as mesmas? Pode ser uma delas que tentou avançar até a metade e essa mesma pessoa foi para o profundo. E quando ela olha, as mesmas pessoas continuam no mesmo lugar parado. E o reino de Deus é um reino em movimento. Então nós não podemos ficar parado, estacionado no mesmo lugar. O que a oração tem a ver com isso? Cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, que nós oramos, a nossa vida não fica do mesmo jeito. A nossa vida, há uma mudança na nossa vida através da oração. Por que nós oramos? Deus precisa que nós oramos? A oração vai mudar a Deus? Não, mas a oração, quando eu faço a Deus, a oração ela me muda. Talvez eu esteja orando por algo e o Senhor tá mudando o meu coração e as circunstâncias da forma dele, da forma que ele vai me surpreender. Então, quando nós oramos, a oração não muda a Deus, mas a oração ela me muda. Então, nós precisamos, através da oração, ir para o profundo. E mais, se nós estamos orando, nós não precisamos nos preocupar com absolutamente nada. Então, Laís, por que nós nos preocupamos? Se nós estamos ficando preocupados, é porque nós não estamos entregando tudo nas mãos do Senhor. Se existe preocupação em áreas da sua vida que você só entregou parcialmente, você não entregou totalmente, você vai se preocupar. Você vai se preocupar. Você vai se preocupar porque você não entregou tudo, né? Talvez você fique preocupado pelo futuro ou por que coisas não aconteceu na sua vida. Veja que eu nunca entrei no aeroporto. Nunca entrei no aeroporto, nunca viajei para fora. E um avião, ele para decolar, ele tem que esperar um outro. O aviso de decolagem para ele tem que ficar parado. Ele não vai poder 2 aviões voar na mesma hora e no mesmo tempo, porque isso vai acabar ocasionando um acidente. Só que nesse avião que está parado, esse outro que vai estar para ser lançado, que está parado, estão com os passageiros, os pilotos e o copiloto, as aeromoças, tá tudo arrumado, só esperando o aviso, pode vir, né? Pode voar, sei lá. Eles só estão esperando uma ordem. Isso não quer dizer que eles não estejam preparados para ser lançados. E o que acontece quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, é como essa função desses 2 aviões. Um já decolou. E não é porque você ainda não decolou, não é porque você ainda não viu as respostas das suas orações, que você vai pedir pro piloto: abre a porta desse avião que eu quero descer, eu vou embora. Toda pessoa,
ou pega um ônibus, ou um táxi, ou um Uber, ou um avião, ela confia em quem está dirigindo. Ou você entra dentro de algum transporte preocupado com que aquele motorista ou aquele piloto, enfim, ele vai cometer um acidente. Você já reparou para pensar nisso? Que nós nunca entramos dentro de um transporte pensando que vai acontecer um acidente. Você pega e mexe no seu smartphone, enfim, no seu iPhone, em alguma coisa que está mexendo, está falando com alguém, você não se preocupa, porque você sabe que você vai chegar no seu destino. Então, qual a dificuldade nossa, que eu me incluo nisso também, qual a nossa dificuldade de entregar algo nas mãos do Senhor e deixar nas mãos dele? A criança, quando você dar um presente para ele, para as crianças, elas não devolvem, elas tomam, elas recebem. Em outras palavras, elas tomam posse daquilo que elas receberam e elas não devolvem. Elas entregam, elas confiam, você entrega para elas e aquilo é delas. E se elas te dão algo, elas não querem de volta. Elas não querem de volta aquilo que elas dão. Eu acho muito mais engraçado, né? Mas talvez o termo que eu use quando o meu priminho, toda vez que nós víamos ele podia ser o que for. Tudo que ele tava com um pacote, ou seja, uma bolacha, qualquer coisa que ele estivesse, ele pegava uma, porque meu pai, brincando com ele, pegava sempre uma do pacote, dava para ele e ficava com um pacote. E ele acabou se acostumando com isso. Então, toda vez que nós íamos ver meu priminho, ele fazia exatamente isso. Ele pegava uma para ele e ele dava o restante para o meu pai. O melhor, óbvio, né? A primeira sempre ficava com ele. Mesmo que ainda isso estava quebrado, ele entregava tudo, tudo. O que eu quero dizer com isso foi o que eu estava comentando aqui. Nós não podemos entregar só 99 do pacote da bolacha para Deus. Nós precisamos entregar o pacote inteiro com essa bolacha. Nós precisamos entregar o pacote fechado. O que você está querendo dizer, Laís? Nós precisamos entregar nossa oração por completo. Nós precisamos ser detalhistas nas nossas orações. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, olha essa situação. Você precisa entregar tudo. Tudo. Sabe por que a gente fica preocupado? Porque nós não temos entregado tudo para o Senhor. Nós temos entregado a nossa oração parcialmente. Por isso que nós acabamos de dobrar, nós dobramos os joelhos e entregamos parcialmente, nós levantamos e ainda continuamos preocupados. Passa o dia e você continua preocupado com aquela situação, você continua pensando, você continua se martirizando pensando naquela situação. Então você não entregou totalmente, porque quando você entrega totalmente, você entrega e você descansa. Descansa sabendo que Ele vai fazer o impossível pela sua vida. Uma vida de oração não é uma vida de preocupação. Presta atenção nisso. Uma vida de oração não é uma vida de preocupação. Ou você ora, ou você se preocupa. Os dois não dá para você fazer isso. Já dizia Max Lucado essa frase. Ninguém pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. Se você ora, então você ora e você confia. Mas se você está preocupada, então você se preocupa, então você não ora. O negócio é você orar, entregar e confiar. Não sei o que vai acontecer, não sei o que vai dar, mas você precisa entregar e confiar que o Senhor, Ele fará o melhor pela sua vida. Então, uma vida de oração não é uma vida de preocupação. Se nós estamos tão preocupados é porque nós não temos entregado tudo. A própria palavra vai nos dizer aqui em Mateus que basta cada dia o seu próprio mal. Por que você está se preocupando com amanhã? Se preocupa com hoje. Eu vou contar aqui algo que até assim que o Senhor me permitir, eu vou contar aqui, dar o testemunho. Todo o processo do qual onde eu estou nesse trabalho, do qual Deus me abriu a porta. Semana passada eu fiquei exatamente quarta, quinta, sexta, sábado e metade da segunda-feira. Eu fiquei praticamente 4 dias e meio sem trabalhar. Eu bati o meu ponto da entrada e da minha saída e os meus horários, enfim, de almoço, um café. Eu tinha essas minhas pausas. E se isso tivesse acontecido um bom tempo atrás, alguns meses, lá no começo do ano, eu estaria preocupadíssima. Só que a culpa, eu sabia que quando alguma coisa assim acontece, eu sei que a culpa não é minha. É da empresa, é sistema da empresa.
Só que eu iria ficar preocupada, eu iria ficar agoniada, ansiosa. E eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Então, eu vou fazer a minha parte, que eu sei que o milagre é o Senhor que faz. Se o Senhor me parou, é porque o Senhor tem um propósito. Se o Senhor me parou, é porque o Senhor tem um propósito. Então, eu vou descansar. E eu descansei. Eu literalmente descansei. Eu entreguei, confiei e eu descansei. Esse sistema que tinha sido implantado era um sistema novo. E nós já tínhamos tido um treinamento. E eu esqueci absolutamente assim, ó, tudo. Foi um dia em 2 horas. E eles iam dar essa nova plataforma a outra semana. Enfim, demorou. Só foi começar no final do mês. Eu falei, Espírito Santo, eu não lembro mais nada. E agora, o que eu vou fazer? Me ajuda. O que eu vou fazer para poder lembrar todos os processos que eu preciso fazer. E o Espírito Santo, ele é o meu professor e ele me ajudou a recordar. Mas por quê? Eu precisei descansar. Eu precisei orar, entregar e descansar. Se eu entregasse, orasse e me preocupasse, eu ia ficar com a minha alma agitada. Então, nós aprendemos muito aqui. E é o que eu aprendi, por isso que eu descansei. E para contar o milagre, eu precisei dar treinamentos para outras pessoas no sistema. Pensa, uma pessoa que estava orando para que o Espírito Santo lembrasse-me tudo aquilo que eu tinha ouvido e visto. É isso que a palavra fala, que o Espírito Santo nos lembrará tudo aquilo que nós temos ouvido e visto. E a própria palavra diz que Cristo te dará entendimento sobre todas as coisas. Presta atenção nisso. Cristo te dará entendimento de todas as coisas. Se é todas, é da palavra, do trabalho. Você tem que pagar, resolver um negócio. Você tem que abrir um negócio. Você tem que fazer sua faculdade, uma prova. Ele te dará entendimento em todas as coisas. E talvez não seja por causa que você foi reprovado em alguma coisa que ele não te deu entendimento. Deus tem um propósito em todas as coisas. Ele tem um propósito nas coisas, então você precisa confiar, você precisa apenas descansar. Então, uma vida de oração não é uma vida de preocupação. E eu dei o treinamento quase uma semana. Foi uma semana, faltou aí só o sábado. Uma semana eu dei o treinamento, meu sistema voltou e eu dei o treinamento. Uma semana, exatamente uma semana. E aí, quando acabou, eu falei, Espírito Santo, muito obrigada. Muito obrigada, porque só reforçou aquilo que ele já tinha me lembrado do sistema e eu fiz, né? Não eu, né? Mas ele me capacitou, dominei ali a plataforma, tinha pequenas dúvidas que foram esclarecidas, mas assim, o Espírito Santo me trouxe tudo à memória e ele me deu agilidade. Mas se eu tivesse ficado preocupada, eu não iria conseguir trabalhar. Eu sei do que eu estou falando e estou falando que experiência própria, eu ficava desesperada, vocês não têm noção quanto eu ficava desesperada. O quanto eu ficava desesperada em tentar ali acertar e lembrar, vocês não têm noção. E eu vou compartilhar, assim que o Senhor me permitir, eu vou compartilhar meu testemunho desse emprego onde eu estou. Porque eu sei que vai servir de resposta também para muitas pessoas. Mas hoje, uma vida de preocupação não é uma vida de oração. Então, eu não sei quais são as causas que você está orando. Entregue, confie, descanse. Ainda que você não veja solução, ainda que você não veja respostas no seu atual momento. Quando a Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, esse esperar com paciência é você esperar orando. É você orar hoje, é você orar amanhã. E não é para você orar e se preocupar. Você precisa descansar, você precisa confiar em quem você está entregando a tua causa. Você não está entregando a tua causa nas mãos de homens. Você está entregando a sua causa nas mãos daquele que pode fazer tudo, que venceu, rompeu a morte. Aquele que venceu a morte, Jesus Cristo, o Nazareno, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Jesus tem poder para ressuscitar qualquer coisa que esteja morto na tua vida. Se ele tem poder para ressuscitar, queridos, você acha que Jesus não tem poder para fazer algo sobre a sua vida? A Bíblia diz, Lucas capítulo 1, versículo 37,
É isso de só confirmar, né? Para não falar aqui algo errado. 1,37. Porque é isso mesmo, porque para Deus nada é impossível. Pode ser e parecer impossível aos nossos olhos, mas para Deus, nada é impossível. Tudo Jesus pode fazer. E você precisa ter essa certeza, essa convicção que tudo Ele pode fazer e tudo Ele fará. Nada é difícil para o nosso Deus. Nada é difícil para Ele. Então, por que nos preocupamos? Porque nós não temos entregado tudo totalmente nas mãos do Senhor. Nós temos medo de perder. De perder o quê? Se tudo é dele e é para ele, são todas as coisas. Se você tem medo de perder, presta atenção nisso. Não é de Deus para sua vida. Se você tem medo de perder, não é de Deus para a sua vida. Porque quem confia em Deus e confia nas suas promessas. Aquilo que Deus tem para você só vai caber, só vai servir em você, não vai servir em outra pessoa. Então você não precisa temer, você apenas precisa confiar, descansar e saber que no tempo certo, no tempo oportuno, Ele cumprirá suas promessas. Só que uma vida de oração não é uma vida de preocupação. Então hoje você só tem uma única escolha: ou você vai continuar se preocupando, ou você vai fazer o que é certo, continuar orando. Porque através da oração você vê resposta. E através da preocupação você fica ansioso, nervoso. E quem está ansioso, quem leva uma vida de preocupação, começa a tomar atitudes erradas, começa a agir como um tolo, começa a agir como um ímpio, começa a tomar atitudes que não agradam ao Senhor. Começa a passar a carroça na frente dos bois. Começa a tomar atitudes que você mesmo vai colher essas consequências das suas próprias atitudes, das suas próprias decisões. Quem confia, espera. Se nós oramos, nós não temos espaço para preocupação. Quando nós oramos e quando nós esperamos, nós não temos com o que se preocupar. E eu vou repetir essa frase de Marcos Lucado novamente. Ninguém pode orar e se preocupar ao mesmo tempo. Não se encaixa. É como um quebra-cabeça. Se você colocar a peça ali errado, não vai encaixar. Você não vai conseguir montar esse quebra-cabeça. Então, ou você decide desmontar todinho o quebra-cabeça, fazer tudo de novo e colocar aquela peça aonde ela precisa ser encaixada e encaixar a peça no lugar certo, é você eliminar a preocupação da sua vida. E você orar. Quando você ora, você tem direção, você tem estratégia. Quando você ora, Deus te dá sabedoria, Deus te dá discernimento, Deus guia os seus passos, Deus te orienta. E a própria palavra vai dizer que com os olhos dele, o Senhor guia os nossos passos. Então, quem ora é guiado. Quem ora não fica aflito. Quem ora não tem espaço para ficar preocupado. Ainda que esteja uma tormenta, como o salmista 46 vai dizer. Ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, ainda que a terra se rujam em meio aos mares, Deus está no meio dela e ela jamais será abalada. Quem não vai ser abalado? A igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Se você confia no Senhor, ainda que a situação esteja um caos, você não será abalado por confiar nele. Quem confia não é abalado. Quem confia, a Bíblia diz que fui pobre e fui moço, mas nunca vi um justo ficar desamparado, nunca vi um justo mendigar um pão. Deus não te deixará faltar absolutamente nada. Você será suprido em todas as áreas da sua vida, seja elas física ou seja ela espiritual. Você será suprido em tudo em Deus. Você será suprido em tudo. Você não precisa. Uma vida de preocupação é uma vida que toma as atitudes a seu tempo, a sua hora e não pede a opinião de Jesus. E vai e faz tudo do jeito que você tem que fazer. E aí você acaba quebrando a cara, porque você passou na frente do Senhor. E quando nós passamos na frente do Senhor e quando nós temos e vivemos uma vida de preocupação, nós nos assentamos no trono. Nós somos nossos próprios deuses das nossas vidas. Como que diz, eu sei de tudo, então pode deixar que eu cuido. E você sabe de tudo? Eu falo uma coisa para vocês, eu não sei. Eu não sei e eu também não tenho controle. Não tenho nenhum poder nas minhas mãos. E eu não tenho controle de absolutamente nada. Demorei para aprender isso?
Muito, muito. Ah, Laís, mas nosso coração fica aflito. Óbvio que o nosso coração fica aflito. Claro que fica aflito. Você se deparar com um laudo médico ou com um diagnóstico, enfim, ou com as contas que você tem que pagar e você não tem. É claro que o seu coração fica aflito. Mas o seu coração, uma coisa é seu coração está aflito. E agora o que eu vou fazer? Senhor, me dá uma solução. Senhor, intervenha nessa causa. Você pode até chorar, mas você não vai se desesperar. Você não vai ficar preocupado, você não vai tomar suas atitudes, mas você vai esperar. E quem espera no Senhor, o Senhor faz questão de te surpreender. Quem espera em Deus, Ele mesmo surpreende. Então você não precisa, você quer ser surpreendido pelo Senhor? Ore. Ainda que você chore, ainda que você tenha suas aflições, ainda que você fique aflito, mas você não vai se preocupar a tal ponto de tomar a frente de Jesus. Mas você vai confiar e você vai descansar. Então, uma vida de oração não é uma vida de preocupação. Então, quem pode decidir isso não sou eu por você, nem você por mim. Mas só você pode tomar essa decisão e só eu posso tomar essa decisão. Se nós oramos, nós não temos tempo para ficar preocupado com os rumores, né? Tantas coisas têm sido ditas, tantas coisas nós temos visto, né? Enfim, governo atual, tantas coisas estão acontecendo. Quem confia no Senhor não será abalado. Quem confia no Senhor, quem ora e tira quem prioriza a oração, não tem como prioridade a preocupação. Então nós só temos uma escolha: ou você vai se preocupar ou você vai orar. Então a nossa vida de oração precisa se aprofundar e ir ao mar profundo, aonde nossos inimigos não podem nos pegar, aonde nossos inimigos não vão nos alcançar, porque quando nós nos preocupamos, nós damos brechas para Satanás enviar os seus dardos. Quando a Bíblia fala, Efésios vai falar que nós precisamos estar revestidos da armadura com um capacete, com a couraça, é porque os inimigos, quando eles iam atacar o povo de Deus, nas lanças, nas flechas das lanças, na lança mesmo tinha fogo. E o fogo, quando ele bate em algo, ele queima um papel para você ver. Ele definha todinho, ele vai queimar tudo, não resta nada. Ao menos que você apague esse fogo em tempo, para que não haja percas. E quando nós damos lugar e vazão a uma vida de preocupação, o diabo ele começa a tirar flechas nas nossas mentes, sobre os nossos corações e dizendo, tá vendo? Não vai dar certo mesmo. Falei, não adianta você tentar, tá vendo? Começa a lançar palavras, começa a diminuir o teu valor daquilo que realmente a Bíblia diz que você é. Então, você só tem uma única opção, é se revestir da armadura e ter a constância da oração. Você se separar e começar a orar e confiar no Senhor. E entregar a sua vida nas mãos de quem pode resolver. Eu sei que muitas pessoas entregam causas nas mãos de pessoas que não podem fazer nada por você. Já reparou quantos segredos você tem contado para pessoas que não podem fazer nada por você? Muito pelo contrário, acaba contando todos os seus segredos e acaba te diminuindo e acaba dizendo até que você tá louco pelas coisas que você tá sonhando. Ou que realmente você não vai conseguir nessa situação. E ao invés de te dar um conselho bíblico pautado na palavra, só te dá outros conselhos. Então até quando você vai ficar quebrando a cara? Até quando você vai ficar entregando as suas orações para quem não pode fazer nada por você, para quem não pode resolver? Entregue para aquele, entregue suas orações para aquele que pode fazer. E eu sei que ele faz. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, quando você entregar tudo diante do altar do Senhor e quando você descansar, você vai começar a colher frutos maduros, perfeitos. Você verá as respostas das suas orações no tempo do Senhor. E você vai ver que a única coisa que você precisava era descansar e era orar. Peça para o Senhor eliminar todas as preocupações e ansiedades da sua vida. E eu sei que quando nós oramos isso, eu sou testemunha, prova viva disso, quando nós oramos assim, o Senhor começa a mexer com algumas coisas, problemas começam a aparecer para que Ele tire a preocupação do seu coração, assim como essa situação aconteceu no meu trabalho. Para mim não ficar preocupada, eu peço para Ele tirar as ansiedades do meu coração,
Tira tudo e tire as preocupações. As situações vão começar a surgir para que Ele tire essas ansiedades do nosso coração, para que Ele tire as preocupações do nosso coração. Então tenha coragem e ousadia de fazer orações ousadas e não tenha medo. Porque quando nós oramos, nós temos a certeza absoluta que o dono, aquele que nos fez, não somente está cuidando das nossas vidas, mas está cuidando daquilo que preocupa o nosso coração e está cuidando do nosso futuro. E aliás, tá? Ele já está no seu futuro. Ele só está te preparando para que você chegue lá. Então, uma vida de oração não é uma vida de preocupação. Então, descanse no Senhor. Confie nele, pois o mais ele fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Você não precisa mais viver uma vida de preocupação, mas você pode viver uma vida de oração, rendido no Senhor e confiar somente nele. Amém? Então você só tem uma única escolha, ou orar ou se preocupar. E eu posso te dar um conselho? Ore, ore. Porque a melhor coisa que nós podemos encontrar e a nossa melhor comunhão e intimidade que nós podemos ter é através da oração. É falar com quem nos entende. Homens não te entendem. Ninguém te entende. Tem coisas que você passa que ninguém vai te entender. Mas o Espírito Santo, ele te entende. E ele ainda interpreta suas lágrimas com gemidos inexprimíveis e leva ao Pai. E o Pai te responde. Na hora certa ele te dá alívio, ele te dá amparo, ele te dá socorro e te dá respostas. Então, uma vida de oração não é uma vida de preocupação. Então, descanse no Senhor. O teu futuro, o teu amanhã, o teu hoje está nas mãos do Senhor. Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida de você e ele jamais deixará que seus pés vacilem quando você confia nele. O Senhor, para cada dia das nossas vidas, ele tem um livramento. Ele tem uma resposta, ele tem abrigo e ele tem maná para nossas vidas. Então, confie no Senhor, ore, não deixe de orar. Não deixe de orar e saiba que Ele está cuidando da sua vida e Ele não perdeu o controle da sua vida. Quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, pode ter certeza que Ele te alegrará o teu coração e você terá paz. Em lugar de preocupação, quando você ora, você tem paz. Mas quando você se preocupa, você fica com seu coração temeroso, você fica com medo, você fica com dúvidas e você toma atitudes fora da vontade de Deus. Mas quando você ora, você tem paz e você é guiado sobre as suas atitudes, sobre a vontade perfeita do Senhor. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, tenha aí um ótimo final de semana abençoado para você e para sua família. Então, faça essa escolha, decida orar. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, ativa o sininho. E se você quiser deixar aqui o seu pedido de oração, pode deixar, que eu estarei aqui orando pela sua vida. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.